apresentar quem somos nós, no versículo 6 ao versículo 2 do capítulo 2. E resumidamente, nós somos pecadores. Este é o resumo. Os falsos mestres ensinavam que o homem, quando ele tinha um conhecimento da graça de Deus e de Cristo, ele se tornava agora purificado, ele não tinha mais pecado. E alguns falsos mestres ensinavam o seguinte: quando você peca, não é sua natureza que está pecando, é seu corpo é fraco, sua carne é fraca, mas seu espírito já está pronto, você já é santo. O pecado então não é mais um problema, o pecado então não é algo mais que nos afeta. Mas vejam, meus irmãos, essa visão decorre de uma compreensão equivocada de quem Deus é. Pois quando nos chegamos à presença de Deus, que é luz, nós temos a nossa vida manifestada diante dele. É por isso que é tão difícil chegar diante de Deus. É por isso que Adão e sua esposa, tão logo pecaram, eles se esconderam da presença de Deus, porque a luz de Deus revela quem nós somos. E nós somos pecadores. Nós somos transgressores da lei de Deus, nós somos rebeldes contra Deus, nós somos egoístas, nós somos idólatras do nosso eu, nós queremos colocar a nossa vontade, o nosso eu, a nossa mente, as nossas opiniões no trono da glória e destituir Deus do seu governo moral sobre o mundo. É isso que quer dizer conhecedores do bem e do mal. Não é que nós conhecemos todo o bem, toda a maldade, é que nós nos arrogamos o direito de estabelecer o que é bom, o que é mal. Ah, eu acho que é assim. Você não acha nada. Deus é luz. Deus é que estabelece o certo e o errado a partir do parâmetro do seu próprio caráter, do seu próprio ser. Os falsos mestres primeiramente ensinavam que o pecado não rompe nossa comunhão com Deus. E João, ele começa a argumentar com a expressão "se dissermos", que aparece no verso 6, no verso 8 e no verso 10, se colocando aqui no lugar dos falsos mestres. É como se os falsos mestres estivessem dizendo, né? Olha, se dissermos que o pecado não rompe nossa comunhão com Deus, nós somos mentirosos, porque o pecado rompe a nossa comunhão com Deus. O Deus que é luz, o Deus que é justo, o Deus que é santo, não pode ter comunhão com o pecado. E se você tem pecado, você não tem comunhão com Deus. Ah, pastor, eu não tenho pecado não, sou gente boa, eu não faço mal, eu não desejo mal para ninguém, eu nunca matei, eu nunca roubei, só um lapisinho lá no colega na quinta série, mas eu devolvi depois, eu não faço nada de errado. Mentiroso! Todos nós pecamos, porque nós desejamos o que é contrário à vontade de Deus, porque nós desejamos aquilo que transgride a lei de Deus, e aquele que quebra um só dos mandamentos, torna-se culpado de todos eles. Portanto, o pecado, ele afeta a nossa comunhão com o Pai. Em segundo lugar, os falsos mestres, no verso 8, diziam que o pecado não está na nossa natureza. O pecado é somente um erro, uma imperfeição. Ah não, eu errei. Tem gente que chama o pecado de erro, né? Com isso eles amenizam o que o pecado é. Mas o pecado, meus irmãos, não é apenas um erro que você comete. O pecado é a sua natureza. Como diz o salmista Davi no Salmo 51, em pecado me concebeu a minha mãe. A concepção é o ato da fecundação do óvulo. Quando você era uma célula lá no ventre da sua mãe, você já estava em pecado. Você já estava debaixo da maldição de Deus. Você já estava debaixo da ira de Deus. Você já foi concebido como um filho do diabo. Olha a seriedade do pecado, meus queridos. Há pessoas que dizem, uma criança que nasce inocente. Nenhuma criança nasce inocente, toda criança nasce em pecado. Ah, mas Deus era tão mau que Ele mandava o povo de Israel entrar naquela terra dos cananeus e matar até as crianças. Tadinha das crianças inocentes. Filho de pecador, pecadorzinho, crianças malignas, filhos do diabo e da ira. Tira da sua mente essa visão humanista das coisas, meu querido. Nós somos pecadores na nossa natureza. Não é porque erramos que somos pecadores, não. O pecado está na nossa natureza. Não é o erro que nos faz pecadores. O erro é a evidência, o efeito da natureza pecadora que temos. Não é o limão que faz o limoeiro. A natureza do limão já está na semente. Árvores más produzem maus frutos.
Portanto, se dissermos que nossa natureza não está afetada pelo pecado, é porque nós não estamos diante da luz de Deus. Estamos nos enganando com pensamentos falsos, humanistas, pensamentos que distorcem a verdade com palavras humanas, lisonjeiras, mas mentirosas. E por fim, os falsos mestres ensinavam que o pecado não se mostra em nossa conduta, que Deus não está preocupado com nossa conduta, que Ele já nos redimiu em Cristo. Tem até aquela picaretagem presbiteriana, né? Salvo uma vez, salvo para sempre. Vai dormir quem fala isso. Salvo uma vez, santificado para sempre. Aí você pode falar. Meus irmãos, se nós vivemos na prática do pecado, nós não temos parte com Deus. Deus se preocupa com a nossa conduta, e Ele se preocupa de tal maneira com a nossa conduta e com o pecado que cometemos, que Cristo teve que padecer numa cruz terrível por causa do meu e do seu pecado, que já cometemos, que cometemos hoje e que haveremos de cometer até o dia que seremos glorificados, e aí ficaremos livres do pecado. Nosso pecado, de fato, ele traz profunda tristeza ao coração de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala: não entristeçai o Espírito Santo de Deus. E a forma de entristecermos o Espírito é praticando o pecado. Diante destas coisas, meus irmãos, diante da evidência de quem Deus é luz, diante da evidência de quem nós somos pecadores, João então passa a argumentar algumas coisas. Em primeiro lugar, ele escreve esta carta para termos a certeza cristã de que a nossa religião, a nossa crença em Jesus é verdadeira, não é falsa. Porque somente a nossa crença em Jesus pode nos livrar deste terrível inimigo que é o pecado. A sua boa conduta, a sua moralidade, a sua religiosidade, a sua visão de mundo não pode te livrar do pecado, somente Jesus. Portanto, meus irmãos, crer em Jesus deve ser uma verdade que seja nutrida em nosso coração. Em segundo lugar, a certeza cristã também é subjetiva, porque o cristão que entende que a obra de Cristo é verdadeira e que a mensagem de Cristo é verdadeira, ele é nascido de Deus e tem a vida eterna. Embora sejamos pecadores, a obra de Cristo nos garantiu a perfeita filiação, a perfeita adoção da parte de Deus, e nos dá assim a vida eterna. Em Cristo temos a vida eterna. E essa certeza, meus irmãos, segundo toda essa carta, ela é baseada em 3 testemunhos. Primeiramente, o testemunho da vinda de Cristo na terra. Cristo veio ao mundo, Ele se manifestou. E pelo fato de Cristo ter se manifestado, como cantamos aqui em Romanos capítulo 8, nós temos a plena certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem mesmo o nosso pecado tão terrível pode nos separar do amor de Deus. O segundo testemunho que arrima, que sustenta a nossa certeza, é o testemunho apostólico. Homens de Deus, inspirados por Deus, eles declararam a obra que Deus realizou por nós através de Cristo. E em terceiro lugar, o ensino do Espírito Santo. Deus, Ele não apenas enviou o seu Filho, Ele não apenas enviou os seus apóstolos, e a palavra apóstolo quer dizer enviados, mas Ele enviou o seu Espírito para testificar em nosso coração este Espírito de adoção, que nós somos filhos de Deus, que o nosso pecado foi perdoado pela obra de Cristo na cruz. Diante então dessa certeza cristã, o apóstolo vai apresentar algumas provas, algumas questões que evidenciam a nossa nova natureza em Cristo, a nossa vida de firmeza em Cristo e a nossa convicção de que esse pecado tão terrível, ele de fato foi perdoado e que, portanto, temos comunhão com Deus. A primeira prova que ele coloca aqui, que são chamadas de provas cardinais pelos intérpretes, é a prova teológica. A primeira prova de que Deus resolveu o problema do pecado e que Ele agora nos chamou para sermos filhos dele é a fé. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que nós cremos que Ele morreu por nós e que nós cremos que
que Deus em Cristo é o nosso Pai. A fé. Essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, diz nessa carta o apóstolo João. A segunda prova, e é nessa que eu vou me deter, é a prova moral. É a santidade, a obediência. Aqueles que creem em Cristo, aqueles que receberam os efeitos da obra de Cristo para vencer o pecado, estes obedecem à voz de Cristo. Conforme o próprio Senhor Jesus Cristo disse a uma multidão, certa vez que o seguia. A multidão seguia Jesus e declarava: Senhor, Senhor. Jesus então olhou para a multidão e falou: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Meus irmãos, aqueles que de fato creem em Cristo são servos de Cristo, santificam sua vida, obedecem a sua palavra, creem naquilo que Ele ensinou. E a terceira prova é uma prova social, é uma prova relacional. Aqueles que de fato receberam a vida eterna, foram perdoados dos seus pecados, eles têm fé, eles têm obediência e eles vivem em comunhão de amor uns para com os outros. E João vai trabalhar essas três evidências. No capítulo 2, a partir do versículo 3 até o versículo 6, ele trabalha primeiro a prova moral da vida eterna. Aqueles que têm a vida eterna vivem em santidade. No versículo 7 até o versículo 11, ele coloca a questão da prova social. Aqueles que têm a vida eterna vivem em amor. No versículo 12 ao versículo 17, ele mostra a nossa relação na igreja e nossa relação no mundo como evidência da vida eterna em santidade e em amor. Agora, a partir do versículo 18 até o versículo 27 do capítulo 2, ele vai colocar essa terceira prova, a prova doutrinária, teológica. Aqueles que de fato